Oi, oi, gente, eu sou a Soraya Ferreira e está começando mais um episódio do podcast Repensando, um podcast que é uma iniciativa da Agência Experimental de Relações Públicas aqui da Universidade Federal do Maranhão. No episódio de hoje, a gente traz para vocês um bate-papo maravilhoso aqui sobre relações públicas governamentais, como o profissional de relações públicas ele pode desempenhar essa função, essa atividade, quais as habilidades necessárias para o êxito desse profissional no mercado, quais os seus diferenciais competitivos, quais os caminhos e quais as características que a gente precisa ter como profissional para seguir aí a linha das relações públicas governamentais. É para isso que a gente trouxe aqui a Osana Lins e a Tajiane Costa para falar para vocês sobre relações públicas governamentais, um pouquinho sobre a profissão e como o profissional de relações públicas pode desempenhá-la no mercado. Oi, gente! Primeiramente vou me apresentar, eu sou a Soraya Ferreira, prazer em conhecê-las novamente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre relações públicas governamentais e eu queria que vocês falassem da trajetória, Osana, principalmente academicamente, né, já que foi tema de TCC, e para isso a gente trouxe as convidadas, Osana Lins, que é mestranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFMA, graduada em Direito pela Universidade Paulista Unip, graduada em Comunicação Social e Relações Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, e membro do Grupo de Pesquisa e Extensão em Comunicação e Saúde, o GPEX. E a Tajiane Costa, que possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. De 2015 a 2022, foi cerimonialista do governo do Estado do Maranhão, assessora direta do governador Flávio Dino, atualmente é assessora de comunicação do SENAC Maranhão. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-las por ter dedicado aí um pouquinho do seu tempo, que é bem corrido, imagino, para estar aqui com a gente solucionando, falando algumas coisas sobre a trajetória de relações públicas governamentais. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui retornando à universidade, né, onde eu sou egressa, e eu fico muito feliz em falar sobre essa temática de relações públicas governamentais. Encerrei agora no semestre passado a minha pesquisa nessa área e fico muito feliz que os estudantes continuem, né, se aprofundando nessa perspectiva. Oi, tudo bom? Fico feliz com o convite, em poder somar aí com toda essa equipe de relações públicas, de um vasto curso e apaixonante curso, né? E falar de relações públicas governamentais é uma paixão, então vai ser um bate-papo bem gostoso. Osana, assim, primeiramente assim, na área acadêmica, o que fez você escolher o curso de Relações Públicas? Então, eu já sou graduada em Direito, então eu sempre gostei muito da perspectiva das ciências sociais, né, de lidar com pessoas, e quando eu conheci o curso de comunicação eu fiquei apaixonada, e aí a partir daí eu fui fazer aquela pesquisa pelas habilitações. A gente tem o rádio e TV, a gente tem o próprio jornalismo, mas relações públicas foi a habilitação que mais chamou minha atenção. Essa perspectiva do processo estratégico da comunicação, a própria capacidade de gerenciamento, a questão organizacional, foi o que para mim foi destaque. Então isso foi crucial para minha escolha na área de relações públicas. Entendi. Tajiane, você tem também essa percepção das relações públicas, já que você atuou muito tempo assim no cerimonial, né? Qual a sua percepção assim de escolha do curso até escolher o que iria trabalhar? Bom, eu entrei para fazer relações públicas porque eu fui mordida pelo bichinho de eventos. Então, cair no cerimonial público foi quase que automático. E no mercado, nós temos muitos profissionais, mas não habilitados em relações públicas. E tinha uma carência, né? O mercado ele é carente de profissionais que têm o conhecimento de ordem de precedência, das questões interinstitucionais, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí acabei entrando e começando a preencher lacunas e tomando o espaço. E aí
foi desenvolvendo todo um trabalho, né, com primeiro empresas privadas, depois entrando nas diversas instituições. Então, atuei na na própria UFMA já atuei, o EMA, Ministério Público do Estado, Assembleia Legislativa, uma assessoria de comunicação também. E aí, findando já assim, essa carreira dentro do governamental, na chefia adjunta do cerimonial do governo do estado na época da gestão do governador Flávio Dino. Praticamente entrei e saí com ele, posso dizer assim. Eu queria que tu contasse assim, um pouquinho mais como foi essa trajetória até chegar na então assessoria direta do que era governador na época, Flávio Dino. Eu comecei trabalhando, né, prestando serviço, sendo terceirizada. Era a coordenadora de eventos terceirizada. Então, era a menina que entendia do cerimonial público. Tinha qualquer evento, seja empresarial, institucional. Trabalhei com outros governadores, outras autoridades, mas não diretamente dentro, compondo a equipe, mas sempre terceirizada. E aí, estava na assessoria de comunicação da Universidade Estadual, quando 3 pessoas, em conversa com a então chefe de cerimonial do governo do estado, a Thelma Moura, que era de Caxias, não conhecia ninguém em São Luís, pediu referências. E 3 pessoas deram o meu nome. As 3 pessoas que ela conversou deram o mesmo nome. E aí disse, bom, eu preciso conhecer essa menina. E aí eu fui chamada, eu achava que era uma entrevista, quando eu cheguei lá já era para ser contratada, né? E aí, no bate-papo, acabou que entrei na equipe. E aí, dentro do período que eu estive lá, o governador, a equipe do governo, então, eles eram muito pela tecnicidade, né, dos profissionais. E aí, consegui alcançar lugares mais altos, né, chegar na adjunta. Fui adjunta a chefa também permaneceu durante toda a trajetória com ele. E aí eu cheguei à chefia adjunta. Tajane, fala um pouquinho pra gente se a área do cerimonial é a parte que tu mais te identifica, assim, ou é assessoria? É porque, assim, as pessoas olham o cerimonial somente como aquela faixa engessada do quem vem na frente de quem, né? Quando, na verdade, você lida com o que há da comunicação do Relações Públicas. A comunicação mútua, lidar com egos. Você lida, né? Você tem que ter estratégias para adequar as posições, mostrar que um não é mais importante do que o outro, mas tem seu lugar de colocação. E aí o cerimonial ele vem porque ele trata diretamente com a autoridade. E relações públicas governamentais é toda essa questão de você chegar e entender os processos, entender os mecanismos para que se desenvolva linguagem, para que se desenvolva uma comunicação institucional sem ferir e sem machucar ninguém, né? Sim, eu achei interessante essa fala da nossa convidada, porque ela cita algumas das habilidades, né, que a gente precisa ter para exercer a profissão de relações públicas. Agora, Osana, eu queria que tu falasse assim, qual é uma competência que tu considera assim primordial para a gente exercer a nossa profissão? Eu tinha destacado aqui algumas principais, mas a que eu acho que é primordial dentre tudo isso que eu já pesquisei, que tive pouca prática, mas assim, por essa percepção, inclusive, do que a Tajane trouxe pra gente, é a capacidade de fazer articulação. Essa articulação política, saber trabalhar em equipe, isso é muito importante na área governamental. Assim como nas outras áreas de relações públicas, mas no governamental eu vejo que é um ponto, assim, essencial. Essa capacidade da comunicação e de fazer esse tipo de articulação. Sim. Osana, você é formada em Direito, né, pela Unip. Tu consegue estabelecer ali algumas semelhanças, porque muita gente fala da área governamental como uma área assim mais, digamos que chata, mais ligada a leis, a protocolo. Então tu vê alguma semelhança diretamente entre a área do direito, uma coisa que pode ter te ajudado também ao exercer a profissão de relações públicas. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Sim, eu vejo semelhanças nesse sentido, principalmente porque no comparativo com outras áreas de RP, que muitas vezes a gente tem uma liberdade maior, uma criatividade mais ampla, na área
governamental, como a Tajane trouxe pra gente, a gente tem protocolos, nós temos leis, manuais, vários documentos legais que vão norteando a atuação propriamente dita. Então, nesse sentido, eu vejo a semelhança do direito com a área de relações públicas. E te ajudou, assim, na atuação? Sim, com certeza. Inclusive, na parte da academia, quando eu conheci a disciplina de relações públicas governamentais, eu me apaixonei. Depois eu fui fazer um curso na ABERJ, né, através do professor Paulo na sala da USP, em relações governamentais. Então, assim, é uma temática que eu gosto muito. E pegando um gancho no que tu falaste, na questão de se trabalhar com essa articulação, a gente lembra que relações públicas governamentais, o cerimonial de uma figura pública, ele, independente da posição que se tem de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, extremistas, nós somos, acima de tudo, institucionais. Então, eu vou lidar com adversários, né? Não com inimigos, mas com adversários. E temos que, dentro do nosso trabalho, lidar com essa questão de, às vezes, chegar uma pessoa que é da oposição, né? Eu não vou com a linha política, com a trajetória dele. Mas eu tenho que respeitá-lo porque ele ocupa um cargo que o também faz importante dentro desse contexto. Então, nós temos que manter toda a conduta, todos os protocolos, né, para poder lidar com essas diversificações, né, e assim democraticamente também sair trabalhando com todos. Sim, Tajane, aproveitando esse gancho, eu queria que tu falasse um pouquinho exatamente disso, das peculiaridades que você encontra nessa área, né? Bom, a gente trabalha para poder destacar todo o material humano e de políticas públicas dentro do trabalho. Então, enquanto eventos, você leva, enquanto cerimonial, você leva para a população o que o seu gestor está trabalhando, né? Nada mais é do que você fazer propaganda, do que você levar para as pessoas, para o conhecimento das pessoas, o que está sendo realizado dentro da gestão. E aí, como eu disse, você lida com adversários, você lida com grandes fãs, você lida com uma infinidade de diversidade de pensamentos, de pessoas, de públicos. E a gente acaba tendo que lidar desde o vereador, que é o líder comunitário dentro daquela comunidade, daquele povoado, que de repente ali eu só tenho 400 pessoas, mas são 400 pessoas que são cidadãos maranhenses. Do mesmo jeito que eu vou tratar como se eu fosse receber o presidente da República, como aconteceu por diversas vezes. Recebemos a Dilma, não chegamos a receber o Bolsonaro, mas o Mourão no período veio. Então, assim, nós tivemos que tratar com os diversos líderes, né? Seja ele comunitário, ali daquela região, seja ele da nação. Então, é extremamente importante que nós entendamos que, independente de quem seja, você tem que ter o respeito dentro daquele trabalho. Com certeza, Tajane. Então, você considera, assim, ser um diferencial o RP dentro dessa área governamental? Com certeza, porque acaba que nós temos algumas outras formações que nos subsidiam para lidar com todo tipo de pessoas, de gerenciamento de conflitos. A gente gerencia muito conflito, a gente trabalha com logística, eu estou aqui hoje em Caxias, amanhã eu tenho que estar em Balsas. Como é que eu vou fazer a logística para estar do outro lado da cidade, como acontece muito? Estou em São Luís, então assim, o Maranhão por si só ele já é um território enorme. Então eu tenho também que pensar nisso logisticamente. Nós temos que pensar nos detalhes que a gente tem enquanto eventos, que nós temos por conta das diversas lideranças. E temos que fazer tudo isso sem perder o foco no nacional, porque ele reflete no local, né? Então é um trabalho que o Relações Públicas, ele acaba tendo, ele tem consistência, ele recebe na faculdade
algumas coisas que eu via que em outros nichos a gente não tem, que são muito da prática, que são muito, né, não tem tanto uma carga teórica para embasamento. E falando de algumas dessas competências, né, que a gente aprende durante sendo discente aqui na universidade, Osana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de escolha do seu tema, como foi desenvolvê-lo e seu projeto final. Queria que tu falasse um pouquinho. Então, assim, o meu processo, ele foi muito orgânico, né? Eu me lembro que na primeira disciplina da primeira aula, no primeiro dia de Relações Públicas, era uma disciplina que falava sobre introdução à administração. E aí o nosso professor, ele falou assim, façam um projeto profissional, façam um projeto de vida, né? Que inclusive, agora no ensino médio, eles estão com essa disciplina, né? E aí, me recordando dessa lembrança, fiz todo um projeto, né? Um caminho ali linear e achava que ia ser tudo daquela forma. E não foi. E que bom que não foi. Porque nesse sentido eu tive obstáculos, consegui superá-los. E isso tudo foi engrandecendo, né? Contribuindo para a minha trajetória. Então, nessa perspectiva da temática, no curso de Direito, minha área de interesse era a parte de saúde. Então, eu fui estudar sobre o direito fundamental à saúde. Inclusive, tem uma obra que foi publicada esse ano. E também continuei a pesquisa na área de comunicação e participo com a professora Melissa, aqui do grupo de pesquisa e extensão GPEX, também direcionada à parte de comunicação e saúde. E aí, na minha trajetória acadêmica, quando eu passei pela disciplina de IRP governamentais com a professora doutora Luciana Jerônimo, eu percebi que RP governamental está muito atrelado à perspectiva da saúde como uma política pública. Então, a partir disso, né, dessas minhas pesquisas, dos meus estudos, eu direcionei e fiz o recorte temático em relações públicas governamentais e eu direcionei, a gente tem a professora Flávia Almeida aqui do mestrado BPG-Com e ela fala muito sobre a questão de contextualizar. E no momento que eu fiz a escolha, que a gente começou o planejamento, o projeto, a pesquisa, a gente estava passando por uma pandemia. Então, levando em conta todo esse contexto, é que eu fiz o recorte dessa escolha temática do discurso governamental, né, numa campanha de saúde que era sobre o combate à Covid-19 no Brasil. E quando a gente fala assim de relações públicas governamentais, principalmente lidando diretamente a políticas públicas, a gente tem que falar de transparência, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho qual a importância, a relevância de se manter a transparência no governo quando se trabalha diretamente com relações públicas governamentais. É primordial. Como advogado, também não posso deixar de falar da Constituição. Sim. Então, a gente tem lá no artigo 37 os princípios para a administração pública. Dentre eles, a gente tem o princípio da publicidade. Então, a atuação da administração pública, ela está totalmente direcionada com a publicidade e a transparência. Então, é necessário que os gestores públicos, eles possam demonstrar quais são as ações que eles estão efetivando na prática, né? Como está sendo o planejamento, como as políticas públicas estão sendo planejadas e pensadas para a aplicação da população, porque a população, ela precisa ter acesso a essas informações, tanto é que a gente tem a lei de informação, por exemplo, né? Então, a transparência, pela minha percepção, ela é fundamental na ação de qualquer profissional. Eu não diria nem só no RP governamental, mas eu acredito que numa questão ética e moral é muito importante o profissional ter a transparência ali na sua atividade profissional. E eu acho que é fundamental porque quando alguma figura pública ou algum político exerce alguma conduta ali errônea, a primeira coisa que as pessoas falam é não tem um RP. Então, a gente vê como é primordial a atuação de relações públicas na área governamental. Osana, eu queria que tu falasse assim, com base nessa tua análise, na tua perspectiva até acadêmica mesmo, já que foi o seu tema, como você enxerga assim, as campanhas atualmente de relações públicas? Tu tem algum exemplo que tu possa falar aqui pra gente? Sim, trouxe assim, alguns exemplos para falar para vocês. Na perspectiva governamental, o RP ele tem que ter uma visão estratégica, né? Então, ele é responsável pela conexão entre públicos, que é uma organização, um governo, e ali a sociedade civil cidadãos. Então, nesse sentido, é preciso ter um diálogo alinhado com as propostas do governo e também ter ali um diálogo próximo e efetivo para que a população consiga compreender. E aí, a partir disso, eu trouxe, na perspectiva de saúde, algumas campanhas que foram realizadas pelo governo federal, através do órgão do Ministério da Saúde,
Dentre elas, agora, no ano de 2023, a campanha do Outubro Rosa, né? A gente está aqui finalizando o mês de outubro. E também o da multivacinação. Então, essas foram 2 campanhas direcionadas ali a nível governamental que buscaram abarcar a prevenção em relação ao Outubro Rosa, né? Prevenção ao câncer de mama. E no da multivacinação, já com uma proposta mais efetiva para que as crianças, para que os públicos que estavam propostos dentro dessa campanha, eles pudessem buscar os postos de saúde e, a partir daí, receberem as vacinações previstas no calendário vacinal. Entendi. Tajiane, falando aí dessa experiência e principalmente da transparência, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente quais os principais desafios que tu enfrentou aí durante a tua trajetória, tua carreira na área governamental. Bom, eu acho que o principal desafio que foi vencido foi formar uma equipe em que sua maioria era de relações públicas, né? Que as que não eram formadas estavam em formação acadêmica. Então, nós éramos uma equipe de 12 pessoas, né? Dentre as quais todas as cerimonialistas eram relações públicas. Então, foi uma conquista isso dentro de um governo de estado. Foi pela primeira vez o Maranhão ele teve uma equipe 100% de profissionais de RP. Então, facilita, porque a gente chegava no município antes, né, o evento chega antes da autoridade. Então, a gente chegava no município, a gente tratava com o prefeito, que era oposição ou não, era aliado ou não, a gente não sabia. Dentro da Câmara Municipal, se tem aliados e oposição. Nós temos na Assembleia, enfim, por onde passávamos, né? Então, facilitava você ter uma equipe que você tinha segurança de que eles iam fazer a análise do completo, do contexto todo, do cenário. Isso está favorável? Está dando certo? As pessoas estão sendo atendidas aqui, as políticas públicas estão chegando a essa população? Como é que está essa população assistida pelo município, para além do estado? Eu estou trazendo esse benefício, mas e os outros? Como é que está funcionando a cadeia? Teve não vou dizer nem o município, porque aí faz os links e já junta com o nome dos prefeitos. Tinha uma agenda do governador para um determinado município. E no município, ia ser a festa no dia seguinte, eu cheguei antes com a equipe. E infelizmente, teve um incidente dentro do município em que houve um crime. E aí estava todo mundo, a cidade, assim, muito sensibilizada. E o prefeito querendo fazer a festa. Eu disse, prefeito, acho que o senhor não está entendendo que o momento não pede. E aí todo mundo tentou segurar da nossa equipe o que tinha acontecido. Mas na hora que chegou, aí a gente devolve para o gabinete. Olha, eu acho que não é o momento de se fazer festa no município, né? Em contrapartida, na hora que foi levado isso para o conhecimento do gabinete, as forças policiais, as autoridades das forças policiais demandaram toda a atenção para que a situação fosse resolvida de pronto imediato, né? Já que é o que a gente pode, o executivo é até onde pode chegar para solucionamento do problema. Mas o prefeito não ficou muito satisfeito. Mas a sensibilidade imediata foi de dizer, não tem clima para festa. O senhor vai chegar aqui sem clima nenhum para festa. Como é que eu vou fazer uma festa com a cidade em comoção por um problema? Então, assim, são sensibilidades, são problemas que podem ser agravados ou não, né? Então, e ter o profissional de relações públicas com essa sensibilidade do gerenciamento de crise. Que momento nós vamos fazer isso novamente? Como é que podemos conduzir da melhor forma? Situações que são corriqueiras. Com certeza. E a gente percebe essa dificuldade do profissional de RP, né? Porque a gente auxilia, mas a gente não pode dizer o que a pessoa... Na verdade, quem está sendo auxiliado vai decidir o que ele quiser. E é realmente uma dificuldade que a gente apresenta na nossa área de atuação. Osana, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente nessa gestão de comunicação governamental. Como tu enxerga assim, o RP atuando na área? Eu enxergo ele como um profissional
é muito importante, né? Imprescindível, porque sem ele eu acho que a gente não teria a gestão e a comunicação como ela é, né? A gente sempre busca trazer ela de uma forma mais organizada, mais efetiva, e como o Tajane trouxe pra gente, que eu acho muito importante destacar, a questão de gerenciamento de crise. Eu tinha um professor que ele falava assim, a gente não sabe qual é a crise, a gente não sabe qual vai ser o problema, mas a gente sabe que uma hora ele vai acontecer. Então, ter esse planejamento, né, ter essa preparação, porque o RP, ele faz isso, ele faz essa organização. Então, fazer essa previsão, ela é muito importante para a atuação do profissional. Como ela trouxe aqui pra gente, é necessário que o RP tenha esse feeling. Apesar de estar numa área governamental regida por forças políticas, né, que é necessário ter toda essa articulação, mas ter esse feeling de entender, a gente está com um problema aqui, não tem como dar continuidade nessa pauta, o que a gente pode fazer? Buscar estratégias, né, para transpassar aquele problema é fundamental. Então, assim, para mim, o RP na área governamental, ele é imprescindível. E aí, a partir disso, eu trago, inclusive, exemplos, assim, que a nível federal, algumas propostas a gente aqui na universidade sentiu o impacto, né? Então, por exemplo, a pauta da educação, a gente percebe que ela volta a ter um destaque agora a nível federal. A gente aqui como estudante, né? Eu sou aluna do mestrado do PPG aqui da UFMA. Então, o que a gente percebe? Que toda aquela parte de comunicação, de assessoria, de RP, as políticas públicas que estão sendo traçadas, elas vêm mudando. Então, para que isso aconteça, inclusive nessa transição de governo federal que a gente teve, né, da gestão federal, é importante que o profissional de RP esteja ali para alinhar todo esse processo entre o governo e a população. A verdade é que a gente é um profissional academicamente preparado somente para a hora da crise, né? Então, a gente já tem que saber como agir a longo, a médio prazo, como agir na hora que a crise acontecer. A Tajane já contou algumas experiências para a gente da tua trajetória, mas eu queria que tu puxasse assim na mente uma experiência que tu pensa, nossa, aqui eu fui muito RP. Nossa... Vocês foram longe agora. Assim, um gerenciamento rápido de crise, ali teve que improvisar na hora e manter... Eu acho que essa situação que eu relatei foi muito gerenciamento de crise, sabe? Porque estavam escondendo da equipe, porque queriam a presença do governador lá, mas não era o momento adequado. Então, assim, até para eu dizer que ele não vai... Quem era, naquele momento, o governo dentro do município, né? Era o cerimonial, era a nossa equipe, era as relações públicas. Prefeito, nós temos que tratar de outra forma, estão vindo... Né, toda a equipe de segurança está vindo para reforçar, para dar celeridade nas buscas, que é essa questão de você trabalhar com outros meios, usando também a questão de dizer, não... É segurança pública, vamos resolver. Eu tenho equipes, até aqui eu posso ir. Dentro das nossas competências, nós vamos atuar, né? Mas nós não podemos passar um pano por cima disso e passar por cima da população, porque eu tenho que entregar a obra. Não, a obra vai ser entregue de uma outra forma, a população vai começar a utilizar, mas eu tenho que priorizar agora, né? Uma outra demanda que me surgiu, porque a vida é muito dinâmica, a vida é isso, né? Você está aqui, hoje você está planejando de um jeito, e aí o gerenciamento de crise ele vem para pegar esses percalços da vida e tentar minimizar os danos. Ok, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, então, Osana, eu queria que tu desse um conselho para os alunos, para a gente, né, que está tentando terminar aí o curso, sobre se dedicar nessa área do TCC, sobre relações públicas governamentais. Eu queria que tu desse uma dica para quem está querendo pesquisar sobre isso. Assim, essa é uma área excelente para pesquisa, porque além da parte bibliográfica, né, dos autores, a gente também tem a parte da pesquisa documental. E na área de relações públicas governamentais, nós temos muitos manuais, que são normalmente elaborados pelo governo federal, pelos governos estaduais. Temos também algumas portarias. Então, nesse sentido, da pesquisa acadêmica, o aluno ele está embasado em fontes bibliográficas e em documentos. Então, isso torna a nossa pesquisa muito interessante.
seguinte: às vezes o aluno ele quer muito um tema, mas ele não tem esse arcabouço, ele não tem esse referencial teórico, né? Então, na pesquisa do TCC, ele não consegue concluir. Às vezes, na metade do caminho, ele volta, muda o tema. Então, nesse sentido, para a área de governamentais, ela é uma área muito boa para TCC, porque a gente tem um amplo arcabouço de pesquisa. Além disso, uma outra dica que eu dou para vocês é fazer um excelente projeto, né? Não que ele não possa mudar, o projeto ele sempre muda, porque justamente a gente tem ali os percalços do caminho. Mas já façam um projeto consistente, com os autores base, conversem com um possível orientador, porque essa orientação ela é fundamental para a pesquisa de vocês, né? Principalmente para quem não fez grupo de pesquisa, grupo de extensão, que está tendo esse primeiro contato e precisa ali fazer o TCC para sair da universidade. Então faz um diálogo com o professor que está ali na disciplina de RP governamentais, ou um outro professor que às vezes está em outra disciplina, mas que ministra nessa área, tem pesquisa, tem formação nesse sentido. Porque a orientação ela é fundamental, né? Então é mais ou menos essas as dicas que eu tenho para vocês. Obrigada, Osana, pelas suas maravilhosas dicas. Com certeza irá nos ajudar no processo de escolha. Tajiane, eu queria que tu finalizasse assim, contando pra gente, ou dando realmente uma dica para quem pensa em seguir carreira nessa área, tanto do cerimonial quanto na assessoria governamental. Eu acho que o principal é ter noção de que a vida privada não pode ser confundida com a pública, no sentido de que meus ideais, minhas ideologias não podem se sobrepor dentro da minha área de atuação, a minha tecnicidade. Por quê? Porque eu vou lidar com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de autoridades, com todos os níveis hierárquicos. Então, quando eu tenho consciência de que ali eu sou a profissional, eu vou agir da melhor forma possível, né? Eu deixo o que eu acredito de lado? Não vou deixar o que eu acredito de lado. Mas ali não é a hora de ser incisiva em alguns momentos, de me posicionar. Eu terei que me colocar à disposição da autoridade para trabalhar da melhor forma possível, recebendo os amigos, recebendo os adversários, respeitando as opiniões favoráveis e contrárias, acolhendo as demandas da população que chegam demasiadamente, porque né, nós temos a proximidade das pessoas no momento do evento, nós temos a proximidade do público com a autoridade e eles aproveitam mesmo para querer chegar cada vez mais perto e levar, às vezes, um pedido pela saúde, um pedido do IEMA, como aconteceu. O governador gostava de contar como nasceu a história do IEMA, né? Que foi construído a partir de uma visão de uma jovem e que ela sentia a necessidade, porque na época só existia a UFMA e o EMA, e ela disse, a minha vida acabou. Aí disse, mas como? 18 anos, tua vida acabou? Eu disse, não passei nem na UFMA nem na UEMA. E ele viu a necessidade de cursos profissionalizantes. E aí nasceu o IEMA, como é o IFMA, né? Na versão estadual. Ele pôde profissionalizar mais pessoas. Então, assim, a gente trazer a tecnicidade, deixar os nossos ideais um pouco em segundo plano para não atrapalhar esse momento de você estar lidando com o outro. E também não deixar de estudar para poder seguir a vida. Ok, obrigada, gente. Eu gostaria de agradecê-las por terem dedicado aí um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui compartilhando dicas, experiências de vida, de trajetória, e com certeza irão nos ajudar, tanto academicamente quanto na nossa trajetória profissional. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Estamos nos encaminhando agora para o final do nosso bate-papo. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui e continuem acompanhando o nosso podcast Repensando, que é uma iniciativa da Agência Experimental de Relações Públicas aqui da Universidade Federal do Maranhão. Nos acompanhem também no nosso Instagram, @ag.repense. Até mais.